Olá, esse vídeo de hoje é para bater um papinho aqui com vocês sobre algo essencial para a vida humana, que é o perdão, a força do perdão. O perdão é algo tão essencial quanto o ar e a água que nós tomamos, a comida. Porque o perdão é uma força motriz da vida, dos pensamentos. O perdão, ele é capaz de nos transformar quando nós perdoamos ou quando pedimos perdão, mas principalmente quando perdoamos. Veja só, quando a gente não perdoa, ou melhor, quando a gente guarda rancor, você guardar rancor é a mesma coisa de você tomar veneno esperando que o outro sinta as consequências. Isso é forte, né? Mas é verdadeiro. Guardar rancor, você que se envenena. Muitas vezes o outro nem sabe que você guarda tanto rancor assim. Mas você teima em guardar rancor, teima em não perdoar e você vai se envenenando. Isso vai mexendo com o seu psicológico, com o teu físico, com o teu espiritual e etc. Afinal de contas, todos nós já nos ferimos um dia. Uma palavra, uma traição, um ato que nós não gostamos, mas também já ferimos muito também. Já pararam para se perguntar quantas pessoas nós já magoamos? E será que essas pessoas nos perdoaram? Temos que fazer essa reflexão. Mas o que é o perdão? O perdão não quer dizer esquecimento, esquecer o que aconteceu, nem dizer que está tudo certo. Não, está tudo bem, está tudo certo. Não, esquecer não. O perdão não é esquecimento. O perdão não é aprovar o erro do outro e muito menos se tornar vulnerável, porque o perdão não pressupõe confiança. Quando você perdoa. Não quer dizer que você abra as portas da sua casa para receber aquele que te feriu. Não. E quando eu falo casa, eu falo no sentido mais amplo, não só a casa física, mas a casa mental também. Não quer dizer que você abra a sua casa para recebê-lo. Apenas quer dizer que você trabalhe isso, que você perdoe. Ele viva a vida dele, você viva a sua. E existe também uma diferença muito grande entre reconciliação e perdão. Muita gente faz essa confusão. Reconciliação é a mesma coisa que perdão, perdão é a mesma coisa que reconciliação. É por isso que muitos casais, às vezes, voltam depois de um problema, ou a mulher ou o marido perdoa uma falha do outro, e acabam, muitas vezes, como a gente tem visto aí noticiado na imprensa, na internet, em tragédias. Porque reconciliar é restaurar a relação. E isso não é perdão. Perdão é libertar o coração, mesmo que a reconciliação não seja possível. Mas por que é tão difícil perdoar? Por quê que é tão difícil o perdão? O perdão é muito difícil pela nossa pequenez ainda de raciocínio, de pensamento. Porque nosso orgulho se fere. E com essa ferida vem também o sentimento de vingança. Isso é muito pequeno do ser humano. E a gente pensa, se eu perdoar, eu estarei sendo fraco. E na verdade, é o contrário. Quando você perdoa, você está sendo forte. Firme, forte. É uma força motriz. Você perdoa, você está sendo forte. Até porque perdoar exige coragem. Só os corajosos perdoam. Perdoar não é sinal de fraqueza. É sim um sinal de maturidade. É um ato de força. Reitero, é um ato de força. E há benefícios com o perdão. Há benefícios emocionais, físicos, espirituais. No emocional, nós sentimos paz, alívio, menos ansiedade. No físico, benefício físico, estudos comprovam que o perdão, quando você perdoa, você diminui a pressão arterial, você melhora o sono, a ansiedade, fortalece o sistema imunológico. Há estudos que comprovam isso. E espiritualmente, o perdão abre espaço para o amor, para a fé, para o religar. E é isso que nós precisamos muitas vezes. Há histórias, se a gente buscar aqui mesmo na internet, há histórias, inúmeras histórias bonitas de perdão. Perdão mexe com as pessoas. E
A psicanálise, ela estuda os psicopatas, já faz muito tempo ela desvendou os psicopatas. E eles dizem que os psicopatas são pessoas que praticamente não têm remorso, não têm empatia. Esse sentimento de remorso, empatia, para eles é nada. Por isso que um serial killer mata sua vítima, mesmo ela chorando, implorando, para ele choro, implorar, remorso, empatia, piedade. Mas nada, eles não têm esse sentimento. Eles não têm. E existe um caso de um serial killer americano no estado de Washington. Esse serial killer, ele matou mais de 70 mulheres entre os anos de 1980 e 1990, chamado Gary Leon Ridgway, que ficou conhecido como Green River Killer, né? O serial do Rio Verde, acho que é isso traduzindo. Mas vocês podem procurar esse caso aqui na internet, que é um caso emblemático. Ele é considerado até hoje um dos maiores, ou se não o maior serial killer americano. E ele foi a júri popular. Ele confessou cerca de 70 assassinatos para fugir da pena de morte. Ele foi levado à júri popular. E vejam o que é o perdão, a força do perdão. No júri popular, o juiz concedeu aos familiares das vítimas dizer o que estavam sentindo na presença do serial, do Gary Ridgway. Então ele ficou lá acompanhado por policiais, e cada um representante da família, de alguma das famílias, de várias famílias, inclusive, cada um tinha o seu representante, ou seus representantes escolhiam-se um que tomava o microfone e falava o que queria. Então eles se revoltavam, diziam impropérios, palavrões, diziam que ele deveria morrer, que ele deveria penar, tá certo? Pena de morte, e etc, etc. Diziam aquilo que eles estavam sentindo, o ódio que essas pessoas, essa raiva toda que eles estavam sentindo daquele serial que tinha acabado com a vida da sua parente, da sua familiar, que eram só mulheres que ele matava. E diante desses impropérios, esses ataques e etc e tal, essa revolta dos familiares, a única reação dele era rir. Ele ria. Por quê? Ele não tem empatia, ele não tem remorso. Então ele ria da cara dos familiares. Ria. Para ele aquilo ali era nada, era só um ciclo. Parece que ele tinha conseguido atingir o que ele queria, que era deixar as pessoas enfurecidas e matar aquelas mulheres. Mas eis que surge um senhor chamado Robert Hull. Eu acho que é assim que se pronuncia, Robert Hull, pai de uma das vítimas, que toma o microfone em sua vez. E quando todos esperavam que ele também esbravejasse contra o serial killer, ele falou o seguinte, eu vou ler o discurso dele. É bem curtinho. Ele falou o seguinte para o senhor Gary Ridgway, o serial killer. Ele falou, senhor Ridgway, há pessoas aqui que o odeiam. Eu não sou uma delas. O Senhor tornou difícil para mim viver de acordo com aquilo que eu acredito, que é o que Deus diz para fazer, e isso é perdoar. O Senhor está perdoado. Vejam, o pai da vítima perdoou o psicopata, o serial killer, o Gary Ridgway. E qual foi a reação dele para espanto de todos? Caiu em prantos. Chorou copiosamente. Repito, esse caso está aqui no YouTube, vocês podem procurar. Então ele chorou copiosamente, porque ele não estava preparado para o perdão. Ele estava preparado para aquilo que as outras vítimas, os outros familiares estavam dando a ele, que era ódio, rancor, raiva. Para aquilo ele estava preparado, mas para ser perdoado, isso ele não estava preparado. Deu nele, digamos assim, aquilo que os jovens falam, os jovens que jogam videogame, que deu um tilt. Para ele, deu um tilt na mente dele. Ele não estava preparado para aquela reação. Ele não sabia como agir. Então ele chorou diante da força do perdão do pai, perdão verdadeiro do pai de uma das suas vítimas. Vejam o que o perdão é capaz de fazer. Mas como praticar o perdão? Primeiro é reconhecer a dor, não é negar o que aconteceu. Essa dor precisa ser acolhida e trabalhada. Depois tem que decidir perdoar. O perdão é uma escolha consciente, é um ato de vontade e nobre, diga-se de passagem. O perdão é um ato de vontade. Depois, exercitar a empatia.
Saber que aquela pessoa agiu de acordo com suas limitações. O despertar para ele não é igual a você, igual ao seu. Ele agiu de acordo com as suas limitações, por isso que ele lhe agrediu. Então perdoe, tenha empatia por aquele que lhe feriu. É difícil? É. Quem disse que isso é fácil? Viver é difícil. E, por último, talvez o mais difícil, que é perdoar a si mesmo. Isso é muito difícil, porque trata de consciência, é você consigo mesmo. É aquela coisa de você ficar remoendo um fato que você errou, sabe que errou, aí você não quer esquecer, aí você bota uma música para distrair, aquela música de repente, na letra da música tem uma coisa que te remete àquele fato, você volta para aquele fato. Vai assistir um filme, uma série, tem um episódio, um momento que te remete àquilo ali, você volta de novo para aquilo. Por quê? Porque senão você não está bem com a sua consciência, e não está bem com a sua consciência é porque você não se perdoou. Se perdoe, porque todos nós temos o direito de falhar. Somos seres humanos extremamente falhos. Então, se perdoar é crucial para viver bem. E vejam, o perdão, ele não muda o passado, mas te prepara para o futuro. Ele molda o teu futuro. Porque perdoar é um aprendizado também. Pedir perdão é outro aprendizado. Tudo que envolve o perdão é um grande aprendizado. E vai te moldando para um futuro. Talvez você esteja carregando um peso que já dura anos. Talvez seja a hora de você se libertar desse fardo. Então pergunte a si mesmo: quem eu preciso perdoar hoje para viver bem, para viver melhor? Pense nisso. E lembre-se, perdoar não é um presente que damos a outro. Perdoar é um presente que damos a nós mesmos. Muita paz a todos.